Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Há alguma saída do conflito? Pode um ente humano como você e eu ficar completamente livre dessa agonia do conflito? Quanto mais intenso o conflito, tanto mais ele se expressa em ação. Se a pessoa é dotada de uma certa capacidade, escreve um livro, uma obra muito sutil ou um poema genial. Ou se a pessoa tem talento para música, seu conflito se expressa por esse meio. Assim, quanto maior o conflito, quanto maior a tensão, tanto mais importante se torna a expressão, se o indivíduo é dotado de capacidades, e não a maneira de nos libertarmos dele ou de compreendê-lo. Se o indivíduo é regularmente intelectual, se é capaz de citar livros, embora interiormente se ache em um intenso conflito, ele se levantará para fazer discursos, se tornará político e escritor. Foge-se dessa e de muitas outras maneiras diferentes, mas é essencial que vivamos livres do conflito. Parece que não sentimos a necessidade ou a urgência de ficarmos livres do conflito. A liberdade é uma coisa extraordinária. Não significa estar livre de alguma coisa. Se você se livra de alguma coisa, essa libertação é mera reação e, portanto, não é liberdade. Por favor, compreenda isso. Mas não intelectualmente. Trate de penetrá-lo. Se me liberto da cólera, essa libertação, nunca mais me irritarei, é outra forma de resistência. Outra forma de recalcamento ou sublimação e, portanto, não é a verdadeira liberdade. O estado de liberdade significa liberdade em si, e não estar livre de alguma coisa. Assim, é possível vivermos livres de conflito? O conflito existe porque estamos em contradição. Querer e não querer, prazer e dor, ambição e, ao mesmo tempo, o desejo de compreender o amor. Poder, posição, fama, notoriedade. Nenhuma dessas coisas pode existir quando há amor, quando há afeição e bondade. Eis porque há sempre contradição. Bem o sabemos, mas nos acostumamos com essa contradição. Porque essa razão se embota a nossa mente. Olhe para aquele rio. Quando vê pela primeira vez, você se deleita com ele, com os reflexos nas águas, as rugas na sua superfície, a beleza da luz, a correnteza, os peixes. Veja a extraordinária riqueza e plenitude do movimento daquele rio. Mas quando a ele volta e de novo olha, com ele você já se habituou. Sua memória recolheu aquela primeira visão, aquele primeiro deleite, e agora, porque a memória guardou e com ela se acostumou, ao olhar de novo o rio, você perdeu o sabor daquele espetáculo. Deixa de lhe ser sensível. De modo idêntico, nos acostumamos com um conflito e o aceitamos. Esta me parece ser uma das coisas mais destrutivas que um ente humano pode fazer: aceitar e se ajustar. Admitimos a pobreza, a sujeira das ruas, a sordidez, a corrupção, as coisas terríveis que estão acontecendo no mundo. Tudo isso aceitamos, dizendo: ora, foi sempre assim e assim sempre será. Essa aceitação, pois, impede a ação. A aceitação, o mero ajustamento, o se acostumar com as coisas, não só impede a compreensão do conflito, mas ainda torna a mente embotada. Sempre foi hinduísta e o será sempre até morrer. Ou muçulmano. Nos acostumamos e ficamos repetindo o mesmo padrão de existência, dia após dia,
até morrermos. Desse modo, um dos principais problemas quando queremos compreender o conflito é o de gradualmente nos habituarmos a ele, de gradualmente nos acostumarmos a suportá-lo. E esta é a primeira coisa de que nos devemos guardar. Quando não aceita o sofrimento, quando não aceita o conflito, sua mente se perturba e pode então fazer perguntas radicais. Não só fazer perguntas, mas também se encontrar num estado de intensidade que a fará encontrar uma saída. Não uma fuga para uma certa ideologia ou teoria, ou uma fuga completa da vida, para as montanhas ou para algum mosteiro e etc. Não aceitando o sofrimento, sua mente se torna alertada, penetrante e, portanto, capaz de investigar e encontrar a saída. Essa é a primeira coisa que se deve aprender. Aprender difere de acumular conhecimentos. A mente que apenas acumula conhecimento, experiência e cultiva a memória segundo a qual atua, não aprende. Aprender significa aprender constantemente, sem acumular. Eu espero estar esclarecendo bem o ponto, porque o aprender é sempre novo. Não sei uma certa língua e a estou aprendendo. Depois de a ter aprendido, que é o particípio passado do verbo, já não estou aprendendo. Afinal, o verbo aprender é sempre no presente ativo. Escute isso. O aprender está sempre no presente ativo. Não o aprendi ou aprenderei. No momento em que diz aprendi, já acumulou. E na base dessa informação, desse conhecimento, é que atua. Portanto, a ação é ajustada ao padrão do conhecimento que te condiciona. Mas quando o verbo está sempre no presente ativo, ou seja, quando é aprender e não aprendi ou aprenderei, esse presente ativo é sempre novo. Nunca recebe o colorido do passado. Portanto, a mente que está sempre a aprender se mantém vigorosa e viva e capaz de enfrentar qualquer situação de maneira nova, porque está aprendendo. Temos, pois, de aprender no presente ativo, essa formação do hábito, esse acostumar-se com o conflito. A mente que está sempre aprendendo no presente ativo é capaz de enfrentar o conflito e, portanto, de aprender a seu respeito. Quanto mais problemas temos, tanto mais conflitos iremos ter. Cumpre enfrentar esses conflitos, aprendendo a respeito deles e não das coisas acumuladas do passado. O processo de aprender deve ser contínuo. A mente que está sempre a aprender nunca se acha em conflito. Você vê a beleza disso? Mas quando a mente acumulou um padrão de comportamento, um padrão de conduta, e vai enfrentar o presente, que é sempre ativo, nasce uma contradição. E como resultado dessa contradição, há conflito. E onde há conflito, há esforço incessante e uma azáfama interminável. Temos, pois, de compreender o processo de a mente habituar-se às coisas. Tanto podemos nos acostumar com o belo como com o feio. A mente é capaz de se ajustar a qualquer coisa. Aceitará a guerra como a Europa Ocidental e a América aceitaram como norma da vida. E uma vez tenha aceitado a guerra como norma de sua vida, com ela você se acostumará. Terá serviço militar, instrução nas escolas, soldados. Quanto mais soldados tiver, tanto maior será a pobreza do país. E inicia-se de novo o ciclo. Dirá que tudo é natural, inevitável.
Considere isso, por favor. Trata-se da sua vida e não da minha vida. De sua vida de cada dia.